4 sinais que uma pessoa pode estar indicando que tem problema com álcool. O primeiro deles é que você promete que vai beber pouco, que vai ser só aquelas, mas você nunca consegue cumprir o que você promete, porque você abre a primeira, você dá o primeiro gole, aí descamba beber e você não tem aquele controle para conseguir fechar a garrafa e parar. Acaba, você compra mais, enfim, você começa e não termina. Eu era assim, eu tinha esse sinal e ele era muito, muito visível, muito latente em mim. Eu abria, dava o primeiro gole, eu não tinha controle para fechar, para parar. E eu bebia, bebia, e não, para mim não importava se eu já estava muito bêbada, se eu já estava não aguentando ficar em pé. Eu queria beber. Esse é um sinal forte, né? Quando alguém tem problema com álcool. O segundo é procurar motivo. Eu sempre procurava um motivo para beber. Seja o final de semana, alguma comemoração, quando eu estava muito feliz, quando eu estava muito triste, quando eu estava muito alegre, quando eu tinha passado algum estresse, assim, também, tudo para mim era motivo de beber, tudo. Às vezes, até sem motivo, eu procurava motivo para beber. O terceiro motivo, ou sinal, né, que uma pessoa tem problema com álcool, é quando isso começa a atrapalhar a sua vida. Quando você começa a faltar ao trabalho, quando você começa a não conseguir fazer coisas que você tinha se planejado para fazer, porque ou você está de ressaca, ou você está querendo beber, não consegue fazer porque você coloca o álcool como a sua prioridade. Quando começa a afetar a sua vida, seus relacionamentos, quando você começa a brigar com as pessoas, enfim, você viu que isso aí está atrapalhando a sua vida, que o álcool está atrapalhando? Então, é um sinal forte também que pode ser que você tenha problema com álcool. E o quarto sinal, que era muito comum para mim também, que era ficar irritada, sempre, quando eu ficava sem beber. E todas as vezes que eu tentava parar, os dias que eu conseguia ficar, 1, 2, 3 dias, eu ficava muito irritada porque eu não estava bebendo, né? Então isso me irritava de certa forma, me estressava, meu humor ficava muito instável, eu ficava chata, sabe? Porque eu queria beber, né? E o organismo parece que ele pede aquela dose ali de álcool, né? Aí quando eu tentava parar, eu sentia essa dificuldade, eu sentia que eu ficava irritada à toa, por nada. E mesmo quando eu não estava querendo parar, que eu ficava assim, não, essa semana eu não vou beber só o final de semana. Aí, quando ia chegando quarta, quinta, nossa, eu já estava assim, um poço de irritação, nem eu me aguentava, né? Esses são os sinais, assim, que eu tive e que me fizeram ver, né, depois de muitos anos, que me fizeram ver que eu tinha problemas com álcool, porque eu precisava parar, que eu não podia ir ao primeiro gole. É, o sinal, assim, mais clássico mesmo, que eu diria, é não poder ir ao primeiro gole. Você não poder começar a beber, que se você começar, você não para. Eu era assim. Por isso que eu tenho que evitar o primeiro gole, a todo custo. Nem sempre esses sinais podem ser um indício de 100% de certeza que você tem problema com o álcool. Mas, ainda assim, se você tem esses sinais, é bom você ficar alerta. Alerta, porque o alcoolismo, ele é uma doença. E é perigoso e mata. Apesar de ser normalizado, aceito, incentivado, o alcoolismo mata. E ele tem vários graus, tem várias faces, tem várias formas de você ter o alcoolismo e não ter esse diagnóstico, não se autodiagnosticar como uma pessoa que tem problema com álcool. E eu digo isso porque eu era assim. Eu demorei muitos anos para reconhecer que eu tinha esse problema, muitos anos. Eu tentava parar com o álcool e eu não conseguia, porque eu não reconhecia. Era difícil para mim aceitar e reconhecer que eu tinha problema com o álcool, porque todos à minha volta bebem. Todo mundo bebe. E eu ficava pensando, poxa, mas todo mundo bebe e só eu que não posso? Eu vou beber também. A minha mente alcoólica, ela funcionava nesse modus operandi, sabe? Meu marido bebe, ele não passa mal, ele não dá ressaca, ele bebe, eu também posso, então. E eu tentava, toda vez eu bebia, começava fazendo esses
esse mesmo padrão dos sinais que eu falei aqui, era o que eu fazia. Eu começava prometendo que ia ser só aquelas, não conseguia, extrapolava todos os limites. No outro dia, eu amanhecia cheia de problema, de ressaca, toda arrependida pelo dinheiro que eu tinha gasto, pela vergonha, pelos vexames que eu tinha feito. Acordava muito arrependida. Aí isso daí desencadeia o terceiro sinal, que é não conseguir fazer as coisas que você tinha se planejado. Se eu não marcava as coisas dia de segunda, nem de sexta, sabe? Porque eu não sabia como eu ia estar. Aí chegou um ponto na minha vida que eu não marcava dia nenhum, porque eu não sabia se eu ia estar bebendo, se eu ia estar de ressaca, se eu ia estar querendo beber. Ou seja, o álcool chegou nesse estágio na minha vida, de atrapalhar minha vida, meus relacionamentos. E o último, quarto sinal, que era aquele que já extrapolava, eu ficava irritada quando eu não bebia, né? Então, quando eu fiz esse autodiagnóstico, eu usei de muita honestidade e de muita sinceridade comigo, porque eu menti para mim mesma durante muitos anos, por isso eu não conseguia parar com o álcool, né? Que eu ficava, não, mas não é tanto assim. Não, mas alcoólatra é aquele que fica caído lá na sarjeta, na rua. Alcoólatra é aquele que a família tem que carregar preso lá, né, para poder ir fazer internar. Eu tinha essa visão, só que hoje essa visão minha mudou. A partir do momento que eu usei de honestidade comigo, que eu usei de honestidade e humildade em reconhecer a minha fraqueza perante o álcool, a minha vulnerabilidade perante a garrafa, que eu entendi, de fato, que eu tenho problema com álcool e que eu não posso ir ao primeiro gole. E também eu entendi, compreendi, essa compreensão me veio, que o alcoolismo, ele tem vários estágios, tem várias faces e várias formas. A que eu tenho é só uma delas, das milhões que tem. E que se eu não parasse, eu poderia terminar na sarjeta, eu poderia terminar na internação, eu poderia terminar morrendo de tanto beber, porque isso acontece. Isso acontece. Enfim, a gente precisa usar de humildade para reconhecer o problema. Aí você consegue vivenciar o seu problema e fugindo dele, buscando as estratégias. Fugindo sim, não se espantem quando eu falo fugir. Nesse caso, fugir é o maior ato de coragem que você vai ter, porque você vai estar fugindo do seu vício, daquilo que te faz mal, sabe? Se você chegou até aqui, eu te convido a se inscrever no canal. Esse canalzinho, assim, ele é um bebezinho ainda, né, que está começando aqui no YouTube, onde eu estou compartilhando a minha vivência depois de muitos e muitos anos tentando parar com álcool. Eu bebi mais de 20 anos, né, e sempre tentava parar e nunca conseguia. E agora, finalmente, há 86 dias eu estou conseguindo parar com álcool. E se isso te ajuda de alguma forma, se você está atravessando esse problema, se você conhece alguém que tem esses sintomas, compartilha com essa pessoa, né? Talvez a pessoa, você falando com a pessoa, ela não entenda, não compreenda, mas quando outra pessoa fala, pode ser que aquela luzinha acende, sabe? Aquele pisca assim de alerta na cabeça da pessoa, acende, e ela comece a se ver de outra forma, né? E comece a buscar tratamento, buscar formas e meios para se cuidar. E é isso, quero agradecer, convidar para se inscrever e vamos juntos só por hoje, sem álcool. E é isso.